Oi, gente, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, menina. Sim, estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Alguém pode me ajudar aceitando as pessoas que entram atrasadas? Se alguém topa, Eu posso, Bruno. vou te colocar, Rafa, obrigada. Hum, Coloquei. Todo mundo aí sabe onde a gente está? Aqui no livro parou na página 120. E aí a gente vai começar a ler do último parágrafo, que diz um método mais complicado. Veja se vocês acham. Me avisem aqui se a gente pode começar, se todo mundo já se encontrou. Pronto. Então, beleza, vamos lá. Um método mais complicado de conversão é revelado pelos movimentos semelhantes a tiques da senhora Gomes, como estalar a língua, gaguejar e chamar pelo nome M nos estados confusionais. E empregar a expressão fique quieto, não diga nada, não me toque. Dessas manifestações motoras, a gagueira e o estalido com a língua podem ser explicados segundo o mecanismo que descrevi num breve artigo sobre o tratamento de um caso por sugestão hipnótica, como o acionamento de ideias antiéticas. Aqui na nota de rodapé, o conceito de ideias antiéticas, bem como de contra-vontade, que é mencionado logo adiante, foi examinado nesse mesmo artigo. O processo, tal como exemplificado em nosso caso atual, seria como se segue. Acharam aqui, né? Estava vendo que alguém tinha perdido aí a página. Nossa paciente histérica, esgotada pela preocupação e pelas longas horas de vigília junto ao leito da filha enferma, que afinal adormecera, disse a si mesma: agora você precisa ficar inteiramente imóvel para não acordar a menina. É provável que essa intenção tenha dado origem a uma representação antiética, sob a forma de intenção, sob a forma de um medo de que, mesmo assim, ela fizesse um ruído que despertasse a criança do sono que tanto esperara. Representações antiéticas como essa surgem em nós de uma forma marcante quando nos sentimos inseguros de poder pôr em prática alguma intenção importante. Os neuróticos, em cujo sentimento a respeito de si mesmos é difícil deixar de encontrar uma veia de depressão ou de expectativa ansiosa, formam um número maior dessas ideias antiéticas do que as pessoas normais, ou a percebem com mais facilidade e as consideram mais importantes. No estado de exaustão da nossa paciente, a ideia antiética, que seria normalmente rejeitada, mostrou-se mais forte. Foi essa ideia que entrou em ação e que, para o horror da paciente, na realidade produziu o ruído que ela tanto temia. A fim de explicar todo o processo, pode-se ainda presumir que sua exaustão fosse apenas parcial. Ela afetava, para empregarmos a terminologia de Janet e seus seguidores, apenas seu ego primário, e não resultava igualmente no enfraquecimento da repressão antiética. Pode-se ainda presumir que foi seu horror ao ruído reproduzido contra sua vontade que tornou traumático aquele momento e fixou o ruído em si como um sintoma minêmico de toda a cena. Aqui é Symptom em todas as edições alemãs. Parece provável que esse seja um erro de impressão em lugar de símbolo, que parece símbolo minêmico. Faz mais sentido, além de ser o termo empregado no livro todo. Cadê?
Creio realmente que o caráter do próprio tique, que consistia numa sucessão de sons emitidos de forma convulsiva e separados por pausas, e que melhor se assemelharia a estalidos, revela traços do processo ao qual devia sua origem. Parece ter havido um conflito entre a intenção dela e a ideia antiética, a contravontade, o que deu ao tique seu caráter descontínuo e confinou a representação antiética em outras vias que não as habituais para inervar o aparelho muscular da falda. Deixa eu ver aqui que vocês estão mandando um monte de mensagem. O que é? Quem estava perdido aí se achou? A gente está, exatamente, que a Lu está colocando aqui, lendo, né, o estudo sobre a histeria, e aí a gente está lendo todos os casos, então, em ordem cronológica. Vê se vocês acharam. Agora a gente está no caso 2, da Amy Von Lille, e a página no livro da Imagro é 122, esse daqui. Mas a gente tem no PDF, tá, aqui a Lu colocou na página 110, que aí tem o da Companhia das Letras. E a gente sempre envia lá no grupo o PDF. Beleza? Aí a gente hoje está finalizando, né? Acho que vai dar tempo da gente finalizar esse caso, para na semana que vem a gente dar início, então, ao próximo. Beleza? Vamos lá. A inibição espástica da fala da paciente, sua gagueira peculiar, era o resíduo de uma excitante fundamentalmente similar. Nesse caso, contudo, não foi o resultado da inervação final, a exclamação, mas o próprio processo de inervação, a tentativa de ação convulsiva dos órgãos da fala, que foi transformado num símbolo do acontecimento em sua memória. Esses dois sintomas, o estalido e a gagueira, que estavam, assim, intimamente relacionados pela história de sua origem, continuaram a se associar e se transformaram em sintomas crônicos após se repetirem numa ocasião semelhante. A partir daí, passaram a ser utilizados em mais de um sentido. Tendo se originado num momento de violento pavor, foram desde então ligados a qualquer medo, de acordo com o mecanismo da histeria monossintomática, que está descrito no caso 5. Mesmo quando o medo não podia levar ao acionamento de uma representação antiética. Os dois sintomas acabaram sendo vinculados a tantos traumas e tiveram tantas razões para serem reproduzidos na memória que passaram a interromper sempre a fala da paciente, sem nenhuma causa específica, à maneira de um tique sem significado. Nota de rodapé. Praticamente não há referência ao tique nos escritos posteriores de Freud. Num artigo sobre o assunto, Firenze escreve: o professor Freud, a quem tive a ocasião de perguntar sobre o significado e a importância do tique, sugeriu que nele algum fator orgânico estaria em ação. A análise hipnótica, entretanto, pôde demonstrar quanto significado se ocultava por trás desse aparente tique. E se o método de Breuer não conseguiu, nesse caso, eliminar de todo os dois sintomas de um só golpe, foi porque a catarse se estender apenas aos 3 traumas principais, e não aos traumas associados de forma secundária. Nota: talvez eu pareça estar dando aqui demasiada ênfase aos detalhes dos sintomas, e de estar me perdendo num labirinto desnecessário de leituras de sinais. Mas aprendi que a determinação dos sintomas histéricos, de fato, se estende às suas manifestações mais sutis e que é difícil atribuir a eles grande dose de sentido. Permitam-me dar um exemplo para justificar essa afirmativa. Alguns meses atrás, tratei uma moça de 18 anos que pertencia a uma família que tinha uma má hereditariedade. A histeria desempenhava integralmente seu papel em sua complexa neurose. A primeira coisa que eu vi dela foi a queixa de que sofria
de duas variedades de crise de desespero. Numa das variedades, tinha sensações de repuxamento e de pontadas na parte inferior do rosto, que desciam das bochechas em direção à boca. Na outra variedade, os artelhos de ambos os pés se distendiam convulsivamente e se contorciam. De início, eu mesmo não estava disposto a atribuir muita importância a esses detalhes, e não há dúvida de que os primeiros estudiosos ter-se-iam inclinado a considerar esses fenômenos como prova da estimulação dos centros corticais durante os ataques histéricos. É verdade que ignoramos a localização dos centros de parestesias dessa espécie, mas é sabido que tais parestesias pronunciam a epilepsia parcial e constituem a epilepsia sensorial de Charcot. As áreas corticais simétricas nas proximidades imediatas da fissura mediana poderiam ser consideradas responsáveis pelo movimento dos artérios, mas a explicação acabou sendo outra. Quando vim conhecer melhor a moça, perguntei-lhe diretamente que espécie de pensamentos lhe ocorriam durante essas crises. Disse-lhe que se não ficasse embaraçada e que ela devia ser capaz de dar uma explicação dos dois fenômenos. A paciente enrubesceu de vergonha, mas por fim consegui persuadi-la, sem utilizar hipnose, a fornecer o seguinte relato, cuja veracidade foi plenamente confirmada por sua companheira, que se achava presente na ocasião. Aqui a gente consegue ver o quanto que a questão da parte da medicina ainda traz questão aqui, o quanto que ele fala ainda dessa coisa de persuadir, convencer, levar a fazer algo, e de uma necessidade de comprovação de que aquilo que é relatado seja verdade. São pontos que aparecem muito nesses casos descritos nessa época, e que a gente vê que hoje não é mais assim que funciona, né? Não é mais essa necessidade. Peraí, que a Jay perguntou aqui, no PDF está antitética e não antiética. Tem alguma diferença no significado? Jay, acredito que não. Será que antitética? Deixa eu ver aqui. Peraí, vamos pesquisar. Eu acho que está escrito errado, porque... Mas aqui, ó, antitética tem um significado. É o oposto de serético. Não, peraí, que foi na palavra errada agora. Tética. Deixa eu ver aqui. É quando se rompe as barreiras da ética. Então, não, né? Mesma coisa. Alguém sabe aí alguma diferença? Pelo que eu vi aqui, é a mesma coisa. É. Pelo menos aqui no dicionário é a mesma coisa. Se alguém souber alguma diferença aí, fale. Mas não, pelo Google, igual. Desde a época em que sua menstruação surgira pela primeira vez, ela sofrera durante anos de cefalgia adolescente, o que impossibilitara qualquer ocupação regular e interferira em sua educação. Quando enfim se libertou dessa incapacidade, essa jovem ambiciosa e simplória decidiu trabalhar com muito empenho em seu próprio aprimoramento, para alcançar de novo suas irmãs e seus contemporâneos. Ao fazê-lo, empreendeu esforços excessivos e cada esforço dessa natureza em geral terminava numa explosão de desespero por ela ter subestimado suas forças. Como é lógico, ela também se comparava fisicamente com as outras moças e sentia-se infeliz
quando descobria em si algumas desvantagens. Seus dentes eram visivelmente protuberantes, e ela começou a ficar perturbada com isso. Teve a ideia de corrigir o defeito exercitando-se, durante 15 minutos de cada vez, em puxar o lado superior para baixo sobre os dentes salientes. O fracasso desses esforços infantis levou-a, certa feita, a um acesso de desespero. Daí por diante, as sensações de repuxamento e pontadas da bochecha para baixo se estabeleceram como conteúdo de uma de suas duas variedades de acesso. A origem da outra variedade, com seus sintomas motores de distensão e contorção dos artelhos, não foi mais fácil de ser encontrada. Eu soube que seu primeiro ataque desse tipo seguira-se a uma excursão ao Schafberg, perto de Isch, na Áustria Superior, e os parentes da moça ficaram naturalmente inclinados a atribuí-lo a um excesso de esforço. Mas a própria moça me contou uma história diferente. Parece que era o hábito predileto entre as irmãs mexerem uma com as outras por causa do grande tamanho de seus pés, um fato inegável. A paciente há muito se sentia infeliz com esse defeito e tentava enfiar à força os pés nas botinas mais apertadas possíveis. Seu pai, contudo, que era muito atento, não permitia tal coisa e fazia com que ela usasse apenas calçados confortáveis. Ela ficava muito descontente com essa norma. Pesava nisso o tempo todo e adquiriu o hábito de remexer com os dedos dos pés quando calçada, como fazem as pessoas quando desejam descobrir se um sapato está grande demais, qual o tamanho menor que poderiam escolher e etc. Na excursão, que de modo algum lhe pareceu estafante, houve mais uma vez, naturalmente, a oportunidade de sua atenção ser atraída para a questão dos sapatos, em vista das saias mais curtas que estava usando. Uma de suas irmãs lhe disse durante a caminhada: "Você está usando sapatos extraordinariamente grandes hoje." Ela experimentou mexer os dedos e teve a mesma impressão. A partir daí, não pôde fugir à sua agitação pelo lastimável tamanho de seus pés. E quando voltaram do passeio, surgiu seu primeiro acesso. Os artelhos curvaram-se para cima e moviam-se de um lado para o outro, involuntariamente, como um símbolo minêmico de todo aquele encadeamento depressivo de ideias. Segundo as normas que regem os ataques histéricos, a exclamação M, durante seus acessos de confusão, reproduzia, como havemos de recordar, seus frequentes estados de desamparo durante o tratamento da filha. Essa exclamação estava ligada ao conteúdo do ataque por um complexo encadeamento de ideias e sua natureza era a fórmula protetora quanto ao ataque. A exclamação, por uma aplicação mais ampla do seu significado, provavelmente degeneraria um tique, como de fato já havia acontecido no caso da complicada fórmula protetora, não me toque, e etc. Em ambas as situações, o tratamento hipnótico impediu qualquer outra progressão dos sintomas, mas a exclamação M mal havia surgido, e apanhei-a enquanto ainda estava em seu solo nativo, restrito aos ataques de confusão. Nota: posso ressaltar que estamos aqui tratando de ataques e não de sintomas crônicos. Também posso acrescentar que, após a confissão da paciente, sua primeira variedade de sintomas cessou, mas a segunda, seus acessos de movimentos com os dedos dos pés, persistiu. Deve, portanto, ter sobrado algo que ela não havia confessado. Ih, peraí que acho que essa daqui é do outro caso, da outra nota, não é? Aqui,
Tomei conhecimento posteriormente de que o motivo pelo qual essa moça insensata se esforçava tanto por embelezar-se era o desejo de atrair um jovem primo, acrescentado aqui em 1924. Alguns anos depois, sua neurose se transformou em demência precoce. Aí agora volta aqui para o caso da Emma. Como vimos, esses sintomas motores se originaram de várias maneiras, por meio de acionamento de uma representação antitética. Agora está escrito antitética aqui, gente, como no estalido, por um simples conversão da excitação psíquica em atividade motora, como na gagueira, ou por uma ação voluntária durante um paroxismo histérico, como nas medidas protetoras, exemplificadas pela exclamação M e pela fórmula mais longa. Mas, como quer que esses sintomas motores se tenham originado, todos têm uma coisa em comum. Pode-se demonstrar que possuem uma ligação originária ou de longa data com os traumas, e representam símbolos destes nas atividades da memória. Outros dos sintomas somáticos da paciente não eram em absoluto de natureza histérica. Isso se aplica, por exemplo, às câimbras no pescoço, que considero como uma forma modificada de enxaqueca, e que, como tal, não devem ser classificados como uma neurose, mas como um distúrbio orgânico. Os sintomas histéricos, porém, ligam-se regularmente a tais distúrbios. As câimbras no pescoço da senhora Von N, por exemplo, eram empregadas para fins dos ataques histéricos, embora ela não tivesse a seu dispor a sintomatologia típica dos ataques histéricos. Ampliarei essa descrição do estado psíquico da senhora Von N com algumas considerações sobre as alterações patológicas de consciência que puderam ser observadas nela, tais como suas câimbras no pescoço, os acontecimentos aflitivos presentes, então aqui seu último delírio no jardim, ou qualquer coisa que fizesse recordar com intensidade qualquer de seus traumas, levavam-na a um estado de delírio. Em tais estados, e as poucas observações que fiz me conduziram a nenhuma outra conclusão, havia uma limitação da consciência e uma compulsão a associar, semelhante à que predomina nos sonhos. As alucinações e ilusões eram facilitadas até o mais alto grau, e faziam-se inferências tolas ou mesmo disparatadas. Esse estado, que era compatível ao da alienação alucinatória, provavelmente representava um ataque. Poderia ser encarado como uma psicose aguda, servindo como equivalente de um ataque, que seria classificada como uma situação de confusão alucinatória. Uma outra semelhança entre seus estados e um ataque histérico típico foi mostrada pelo fato de que uma parcela das lembranças traumáticas enraizadas desta longa data podiam, em geral, ser detectada como subjacente ao delírio. A transição de um estado normal para um delírio ocorria muitas vezes de forma imperceptível. Num dado momento, ela ia conversando de modo perfeitamente racional sobre assuntos de pequena importância emocional. E à medida que a conversa passava para ideias de natureza aflitiva, eu notava por seus gestos exagerados ou pelo surgimento das fórmulas habituais de fala e etc., que ela se encontrava num estado de delírio. No início do tratamento, o delírio durava o dia inteiro, de modo que era difícil definir com clareza se quaisquer sintomas, como seus gestos, faziam parte de seu estado psíquico como meros sintomas de um ataque, ou se, como o estalido e a gagueira, tinham se tornado autênticos sintomas crônicos. Muitas vezes, só após o evento é que era possível distinguir entre o que tinha acontecido num delírio e o que tinha acontecido em seu estado normal, pois os dois estados estavam separados em sua memória,
E algumas vezes ela ficava extremamente surpresa ao saber das coisas que o delírio havia introduzido aos poucos em sua conversa normal. Minha primeira entrevista com ela constituiu o exemplo mais marcante da maneira como os dois estados se entrelaçavam sem prestar nenhuma atenção um ao outro. Somente no momento dessa gangorra psíquica foi que sua consciência normal, em contato com o tempo presente, mostrou-se afetada. Foi quando me deu uma resposta oriunda do delírio e disse ser uma mulher que datava do século passado. A análise desses estados delirantes na senhora Von N não foi realizada de forma completa, em virtude de ter sua condição melhorado tão depressa que os delírios se tornaram nitidamente diferenciados de sua vida normal e se restringiram aos períodos de suas câimbras no pescoço. Por outro lado, colhi grande número de informações sobre o comportamento da paciente num terceiro estado, o do sonambulismo artificial. Enquanto, em seu estado normal, ela não tinha nenhum conhecimento das experiências psíquicas ocorridas durante seus delírios, e o sonambulismo tinha acesso, durante o sonambulismo, às lembranças de todos os três estados. A rigor, portanto, era no estado de sonambulismo que ela se encontrava no auge de sua normalidade. Realmente, se eu deixar de lado o fato de que no sonambulismo ela era muito menos reservada comigo do que em seus melhores momentos da vida cotidiana, isto é, que no sonambulismo me dava informações sobre sua família e coisas semelhantes, enquanto nas outras ocasiões me tratava como um estranho, e se além disso eu desprezar o fato de que ela exibia o grau pleno de sugestionabilidade que é característico do sonambulismo, serei forçada a dizer que durante o sonambulismo ela se achava num estado inteiramente normal. Era interessante observar que, por outro lado, seu sonambulismo não apresentava nenhum sinal de ser supernormal, mas estava sujeito a todas as falhas mentais que estamos acostumados a associar a um estado normal de consciência. Aqui, enquanto eu estava lendo, estou vendo que vocês estão com a câmera desligada, então depois vocês escrevem pelo menos no chat aí se vocês pensaram nisso ou não. Mas enquanto eu estava lendo, fico pensando o quanto que nos casos assim do Freud ele coloca o quanto que ele perguntava e questionava sobre a vida da paciente, sobre a história familiar dela, e o foco é muito mais em conhecer, em buscar entender, do que dar respostas. Vocês percebem isso? Para vocês terem esse olhar também ou não? Porque eu vejo que a gente sempre fala sobre isso, né? Mas que eu acho também importante sempre reforçar, de que hoje em dia parece que a nossa busca vem num sentido de dar respostas, dar um contorno ali, dar um nome, ou então a gente que sabe que não é o nosso trabalho dar resposta, temos claro isso, né, clareza sobre isso, e ali diante do paciente a gente não tenta dar resposta, a gente tenta interpretar ou fazer uma intervenção muito maravilhosa. E aí, nem sempre é possível. E muitas vezes não é possível porque a gente tem uma impressão de que já sabe tudo sobre aquele caso, de que não tem mais nada para descobrir. Às vezes, quando eu tinha uma supervisora que falava assim, pergunta mais, vai mais, vai mais, vai mais, né? Ela sempre trazia isso. Às vezes eu parecia assim, cara, você é chata, né? De ficar perguntando, ou então de pedir para o paciente contar de novo, e de novo, e de novo. E aí, na semana, sei lá, essas semanas aí, teve um atendimento que eu pontuei algo para uma pessoa, e eu falei, mas você me contou isso, isso e isso, porque fazia parte ali da intervenção. E aí a pessoa falou, não, eu não contei isso. E sim, né, e tinha contado. E aí eu fico pensando quanto que é importante que a gente investigue mais, porque isso foi um movimento que é bem importante ter uma clareza
sobre ele ter acontecido para a condição do caso. Ou então, talvez algo que vocês vão reconhecer aí que acontece na clínica de vocês. Por vezes, quando a gente pergunta de novo, como foi uma história já dita, ela vem com novas informações. Ela vem de um outro jeito, com um pouco mais. E esse um pouco mais, às vezes, traz uma baita diferença para o caso. Então, estou falando isso só para que a gente tenha um olhar, não de perguntar por curiosidade, mas de estar interessado em saber todos os detalhes possíveis daquela história. Sabe, de não criar suposições de, isso daqui eu já sei. Mas o que mais tem para saber? Porque se você já sabe, o paciente está trazendo de novo, é porque tem alguma coisa ainda que não foi dito. Então, de não ter medo, sabe, de ser chato, de ficar perguntando, de pensar mais em questionar, no sentido de levar a saber mais, ter mais conhecimento daquilo, do que fazer uma intervenção no sentido de interpretar uma coisa e trazer uma baita clareza. Fica claro isso? Faz sentido para vocês? Não? Alguém já teve esse medo de ser chata? Faz muito sentido, porque eu lembro dos estágios, né, antes de começar, assim, na parte da clínica, e tem muitos professores, supervisores, que eles fazem a gente perguntar, porque muitas vezes aquilo vai dar um sentido diferente para o paciente, como na nossa intervenção. Porque muitas vezes o paciente ele busca respostas prontas até hoje, ele quer tudo imediato, quer tudo aquela solução mágica, como se fosse como se a gente tivesse uma varinha. Às vezes dá vontade de ter, mas não é possível, né? Às vezes dá vontade de falar, né? De dar uns sacodes, assim. Eu vejo também, Bru, Pode que falar. às vezes o paciente fala assim, mas eu já te falei isso, né? Quando eu faço alguma pergunta, me fala um pouco mais sobre isso. Então, mas como eu já tinha te falado, e começa a falar, nunca me falou isso. Nunca ele falou aquilo para ele, na cabeça dele, ele já tinha falado, por qualquer motivo que seja. Então, às vezes, também tem essa parte. Agora, por qual motivo ele acredita? Às vezes, por um ato falho mesmo, de que contou para um amigo e acha que contou para a gente, e às vezes não, né? Às vezes ele, sei lá, por algum motivo não queria falar sobre aquilo, e aí passa aquela impressão de que, tipo assim, eu estou sendo repetitivo, mas na verdade não está. Exatamente. E aí, tem um texto do Freud que fala justamente sobre isso. De novo, eu e esse livro aqui, né, amado, querido, mas se chama, o nome do texto é sobre, aí eu não sei falar francês, né, gente, mas é Fausse Reconnaissance, acho que é isso, Déjà raconté, durante o trabalho analítico. De qualquer forma, para ficar mais fácil aí, tá na página 183, e aí eu vou escrever o nome aqui para vocês. Alguém fala aí francês e souber como que fala? Deixa eu ver. Alguém já leu esse texto? Mandei para vocês. Esse texto, ele fala da questão do déjà vu, e ele fala da questão do paciente achar que já te contou alguma coisa e não contar, vai bem nesse sentido aqui que a gente está falando. É bem legal. E aí, como a Eli está trazendo, né? Às vezes o paciente acha que, isso mesmo, Cris, que ele já contou, ou diz, mas já te falei isso, tal. E aí, quando ele conta de novo, vem informações muito ricas sobre aquilo que ele não contou, não. Ou às vezes ele não contou tudo. E às vezes acontece até de não ser o mesmo situação. Não estou conseguindo entender. Tá abafado o som. Tá ouvindo agora? Melhorou? Tá. E às vezes não é nem necessariamente o mesmo caso, a mesma situação. Às vezes é a ideia de que na semana passada ele pensou, ela pensou, que falou determinada coisa, quando na verdade não falou nada sobre aquilo, né? Uhum. Às vezes também eu já ouvi assim, eu já te contei isso, né?
pode até ser que tenha tido a intenção de contar, mas não. Muitas vezes não contou. De alguma maneira ali a pessoa, se eu tivesse contado, talvez tenha tido vontade de contar e por alguma questão não seguiu em frente, né? E é importante a gente dizer, mas ainda quando a pessoa me conta, já me contou tudo, quando aparece dessa forma, eu sempre digo, mas me conta de novo. Tá? Porque eu acho importante, assim, se tá aparecendo novamente, vamos ouvir de uma outra perspectiva a partir daquele dia, porque a gente sabe que, assim, de uma sessão para outra, muda, né? Muda alguma coisa, porque a vida muda todos os dias. Então, numa outra semana, aquilo pode ter um outro olhar da pessoa, pelo menos. E aí é importante que a gente escute desse novo lugar. É verdade. Toda história que se conta de novo já não é mais a mesma história. Bru, Oi, Eli. e já aconteceu de uma paciente minha falar assim, eu sei que eu já te contei isso, mas eu quero contar novamente. Por mais que pareça repetitivo, eu quero contar porque eu tô com vontade, tá? Claro, é uma senhorinha e ela é uma fofa. Então ela foi com medo de ficar muito repetitivo e ela fala: Eu gosto de conversar com você, até aquele sentido de desabafo, sabe? Às Sim. vezes ela não entra em análise, às vezes é só uma companhia mesmo. Ela é casada com um homem que tem Alzheimer, então ela sente falta de ter alguém para conversar e tal. E ela, Eliane, eu sei que eu já contei, mas eu quero contar de novo. Eu, claro, vai lá e fala. E é exatamente isso, às vezes traz uma outra perspectiva. Sim. Sabe que essa semana também eu fiz um atendimento e aí a paciente sentou e ela falou assim, lá vou eu falar da mesma coisa de novo. E assim, A minha tem uma que é exatamente assim, né? oi, Rafa? Eu tenho uma paciente que passei muitos meses exatamente nesse mesmo movimento. Ah, vou contar isso de novo, eu não aguento mais falar sobre isso. E aí fala, e aí percebe outras coisas, novas coisas aparecem aí, outros significados, outras possibilidades de interpretação dela mesma, novas associações. Sim. Sabe que às vezes eu acho que é válido que a gente fale, e aí não estou dizendo para falar essa frase, tá? Demonstre, não é falar, é demonstrar, de que eu aguento, eu suporto ainda ouvir sobre isso. Sabe? De demonstrar interesse, porque às vezes a pessoa acha mesmo que ela está sendo chata, ou então ela pode reprimir aquilo de, ai, não vou falar disso de novo. Eu acho importante a gente se colocar nesse lugar de que eu estou aqui para ouvir quantas vezes você quiser falar, né? Quantas vezes forem necessárias. A Vânia colocou aqui, eu mesma enquanto paciente, fiz isso essa semana. Tenho certeza que havia partilhado sobre um ponto da vida com a psi, só que não. Essa semana eu vou falar com a minha analista, sei lá, acho que eu já estou umas 4 semanas falando da mesma coisa, que aconteceu um novo fato que eu vou contar de novo, mas o sentimento sobre aquilo é a mesma coisa. Não sei, né? Ela vai ter que aguentar, assim. Que pena, não tem fatos novos. É tudo igual. Varia um pouco, mas o cerne ali da questão é o mesmo. Eu sempre lembro da Rafa. A Rafa, ela é minha endo-amiga, né, Rafa? É. E eu sempre brinco dizendo que, cara, a endometriose vai ser um assunto constante, assim, na análise. A gente sempre tem aquela pedra no sapato, aquela coisa que a gente fala, e não é a endometriose em si, né, mas todo um contexto, assim, que existe, enfim. Mas é sempre algo que vai aparecer, né? E não tem tanta coisa nova que a gente pode trazer. Quando a gente é neurótico, tudo vem do mesmo lugar, né? Os neuróticos ali vem tudo dali, assim. Então, ainda que tenham fatos novos no sentido da atualidade, a dor que a gente fala é sempre aquela dor, né? Durante muito tempo. A gente repete muito. Né? Sempre surge algo novo de história, de velhas histórias. Ai, que até é bonito isso, poético isso. Aquilo, triste, porém real. Pois é, porque às vezes surge algo bonito daquilo. Às vezes tem coisas que a gente pode fazer ali com a dor que a gente sente que pode se transformar em algo bonito. Bonito no sentido de ter um outro olhar, né? Não feliz. Às vezes eu falo bonito, parece que é feliz. E a psicanálise não pede que ninguém seja feliz, né? Não tem isso, ou que veja. Eu tenho medo de ter um olhar de, então é um olhar positivo. Não, não é positivo.
não é positivo, mas um olhar possível. Um olhar que saia, acho que talvez para ficar melhor, que saia de um lugar de paralisação. Então, um olhar de movimento sobre aquilo, que vem se movimentando e que vem trazendo lá a tão famosa palavrinha que é usada hoje, ressignificação. Então, a repetição, quando, tem uma parte ali que repete, mas tem uma paralisação em cima daquilo, né? Parece que está naquela situação e não sai. E existe a repetição que em algum momento vai dar ali um furo para que você tenha uma nova interpretação, que você tenha um outro olhar, que tenha um movimento sobre aquilo. E é através da repetição. É recordar, repetir 1 trilhão de vezes e quem sabe um dia elaborar, né? A gente repete muito, muito, muito. Enfim, não vai dar para a gente terminar hoje. Porém, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Eu acho que eu vou ler mais essas 2 páginas e aí a gente para na nota de rodapé. Pode ser? Não vai dar tempo. Enfim, vou ler mais um pouco. Os exemplos que se seguem esclarecem o comportamento de sua memória no sonambulismo. Certo dia, numa conversa, ela expressou seu encanto pela beleza de uma planta num vaso que decorava o saguão de entrada da casa de saúde. Mas qual é o nome dela, doutor? O senhor sabe? Eu sabia seus nomes em alemão e latim, mas esqueci. A paciente tinha amplo conhecimento de plantas, ao passo que fui obrigado, nessa ocasião, a admitir minha falta de preparo em botânica. Alguns minutos depois, perguntei-lhe sobre hipnose se ela agora sabia o nome da planta do saguão. Sem qualquer hesitação, respondeu. O nome em alemão é Turquenwille, martagão. Esqueci mesmo o nome em latim. De outra feita, quando se sentia bem de saúde, falou-me de uma visita que fizera às catacumbas romanas, mas não conseguia recordar-se de 2 termos técnicos. Nem pude eu ajudá-la. Logo depois, perguntei-lhe sobre hipnose quais as palavras que estavam em sua mente, mas ela também não soube dizê-las. Em hipnose, de modo que falei. Não se preocupe mais com elas agora, mas quando estiver no jardim amanhã, entre 5 e 6 da tarde, mais perto das 6 do que das 5, elas subitamente lhe ocorrerão. Na noite seguinte, enquanto conversávamos sobre algo que não tinha nenhuma relação com as catacumbas, ela subitamente exclamou: cripta, doutor, e columbário. Ah, essas são as palavras em que a senhora não conseguia pensar ontem? Quando foi que lhe ocorreram? Hoje à tarde, no jardim, pouco antes de eu subir para o meu quarto. Vi que, com isso, ela queria que eu soubesse que ela havia seguido com precisão minhas instruções quanto ao horário, já que tinha o hábito de sair do jardim por volta das 6 horas da tarde. Vemos, assim, que mesmo no sonambulismo, ela não tinha acesso a toda a extensão de seu conhecimento. Mesmo nesse estado, havia uma consciência real e outra potencial. Muitas vezes acontecia que, quando eu lhe perguntava durante seu sonambulismo de onde provinha esse ou aquele fenômeno, ela franzia a testa e, depois de uma pausa, respondia num tom de desculpas. Não sei. Em tais ocasiões, eu tinha adquirido o hábito de dizer: pense por um momento, virá sem nenhum rodeio. E depois de breve reflexão, ela conseguia dar-me a informação desejada. Mas algumas vezes acontecia de nada lhe ocorrer, e eu era obrigada a deixá-la com a tarefa de lembrar-se daquilo no dia seguinte, o que nunca deixou de ocorrer. Em sua vida cotidiana, a senhora Von N evitava escrupulosamente qualquer inverdade e jamais mentiu para mim sobre hipnose. Às vezes, contudo, dava-me respostas incompletas e retinha parte da história até eu insistir uma segunda vez para que a completasse. Aqui o que a gente está falando, né? Insistir para que venha, então, mais sobre aquilo.
Em geral, como no exemplo citado na página 111, era o desgrado inspirado pelo assunto que lhe fechava a boca no sonambulismo, assim como na vida cotidiana. Não obstante, apesar desses traços restritivos, a impressão causada pelo seu comportamento mental durante o sonambulismo era, no conjunto, a de um desinibido desenrolar de seus poderes mentais e de um pleno domínio sobre seu acervo de lembranças. Embora não se possa negar que no estado de sonambulismo ela era altamente sugestionável, estava longe de exibir uma ausência patológica de resistência. Pode-se asseverar, de modo geral, que eu não lhe causava maior impressão nesse estado de que esperaria conseguir se estivesse procedendo a uma pesquisa dessa natureza sobre os mecanismos psíquicos de alguém em pleno gozo de suas faculdades, e que tivesse plena confiança no que dizia. A única diferença era que a senhora von N era incapaz, no que era considerado seu estado normal, de ter para comigo tal atitude mental favorável. Quando, como aconteceu com sua fobia por animais, eu não conseguia apresentar-lhe razões convincentes ou não penetrava na história psíquica da origem de um sintoma, mas tentava atuar por meio de sugestão autoritária. Invariavelmente, notava em seu rosto uma expressão tensa e insatisfeita. E quando, ao final da hipnose, perguntava-lhe se ainda tinha medo do animal, ela respondia, não, já que o senhor insiste. Uma afirmação como essa, baseada apenas em sua obediência a mim, nunca tinha êxito, como também não alcançavam as numerosas injunções genéricas que lhe fazia, em lugar das quais bem poderia ter repetido a simples sugestão de que ela ficasse boa. Deixa eu marcar aqui. Vamos ver, ainda temos 5 minutos. Vou continuar aqui mais um pouco, tá bom? Mas essa mesma pessoa que se apegava tão obstinadamente a seus sintomas em face da sugestão e só os abandonava em resposta à análise psíquica ou à convicção pessoal era, por outro lado, tão dócil quanto a melhor paciente encontrável em qualquer hospital, no que dizia respeito às sugestões irrelevantes, na medida em que se tratasse de assuntos não relacionados com a sua doença. Já apresentei exemplos de sua obediência pós-hipnótica ao longo do relato do caso. Não me parece haver nada de contraditório nesse comportamento. Também aqui a ideia mais forte estava destinada a se afirmar. Se penetrarmos nos mecanismos das ideias fixes, constataremos que se acham baseadas e apoiadas por tantas experiências que atuam com tal intensidade que não nos podemos surpreender ao descobrir que essas ideias são capazes de opor uma resistência bem-sucedida à ideia contrária apresentada pela sugestão, que só pode estar revestida de poderes limitados. Apenas de um cérebro verdadeiramente patológico é que se poderiam varrer, por mera sugestão, produtos tão bem fundamentados de eventos psíquicos intensos. Aqui, eu acho que dá para a gente terminar e voltar na semana seguinte. Tudo bem? Pode ser? Tudo bem, Bruno. E aí, na semana seguinte, então, a gente termina, e aí, dando tempo, a gente começa o caso da Miss Lucy. Tá bom? Deixa eu anotar aqui onde a gente para. Vamos voltar da página 128, combinado? Qual que vai ser o próximo livro? A gente continua nesse livro aqui, a gente só vai mudar o caso. E aí o caso é Miss Lucy R. Ah, tá, é o mesmo livro, então. É o mesmo livro.
A Ah, ideia, Isa, é que a gente leia todos os casos, que a gente termine na Elizabeth com R. tá Então, certo. são 5 Obrigada. casos e a gente vai ler até o caso. A gente vai começar o 3 na semana que vem. Acho que é isso. Tá bom? Então, beijo. Até a próxima. Obrigada por vocês estarem aqui. Fiquem bem. Até a próxima quinta. Tá bom, beijo, até a próxima. Beijo, gente. Até. Beijo, gente.